Capítulo 76. Regresso a casa 3. De Autors POV. Olha como você cresceu! Gritando de alegria assim que seus olhos pousaram em mim, Samantha Dover, minha agora mãe, se lançou em minha direção assim que a porta se abriu. Sem ter tempo suficiente para evitar seu abraço, caí em seus braços. Ok. Depois de alguns segundos lutando, desisti. Estranhamente, não me sentia repugnado por seu abraço. Sentindo o calor dos braços da minha mãe, meu corpo relaxou e minha mente se acalmou. Era uma sensação estranha, mas familiar. Era bom. Deixe-me olhar melhor para você. Após um minuto sólido, ela me soltou do abraço, apertando minhas bochechas com ambas as mãos enquanto me olhava com um grande sorriso no rosto. Olha como você ficou mais bonito. Tenho certeza de que todas as garotas da academia estão suspirando por você. Acenando com a cabeça, minha boca se contorceu. Se ao menos isso fosse verdade. De todas as minhas habilidades, apenas o charme se recusava a aumentar. Mais bonito, o quê? Olhando ao redor e sentindo a brisa noturna, minha mãe rapidamente me puxou para dentro de casa. Oh, querido, é melhor você entrar. Não queremos que você pegue um resfriado, queremos. É, claro. Clank. Fechando a porta atrás de mim, entrei em casa. Depois de tirar os sapatos e pendurar meu casaco, a segui rapidamente para o fundo da casa. Enquanto caminhava, não pude deixar de olhar todas as fotos penduradas na parede. Havia uma grande variedade de fotos nas paredes. Fotos do rei anterior, fotos dos meus agora pais, e algumas fotos em grupo dos meus pais com pessoas que presumi serem de sua guilda. Eles pareciam especialmente felizes na foto. Eu não entendia por que queriam estragar isso. Virando à esquerda no corredor, logo entrei na sala de estar. Assim que pisei na sala, meus olhos imediatamente se fixaram em uma certa pessoa. Então esse é Ronald Dover, meu pai. Sentado no sofá, analisando alguns papéis, Ronald Dover, meu agora pai, olhou na minha direção. Acenando para mim, ele disse: "Bem-vindo de volta." Ah, sim. Ficando parado, olhando para Ronald, meu pai, essas foram as palavras que saíram da minha boca. Além dos olhos, ele era uma réplica exata de mim. Seus traços faciais eram idênticos aos meus, e junto com seu cabelo negro como a noite, ele parecia uma versão mais velha de mim. No entanto, se eu tivesse que apontar a diferença entre nós, seria o fato de que seu rosto não tinha a imaturidade infantil que eu tinha. Seu comportamento era um contraste gritante com o meu, pois ele parecia extremamente sério e solene. Ah, vem lá, Ren, não fique tímido. Sente-se ao meu lado. Senta ao lado do meu pai. Minha mãe rapidamente me incentivou a sentar ao lado dela. Depois de hesitar por um segundo, sob seu olhar pressionador, só pude obedientemente me sentar ao lado dela. Após me sentar, puxando as mangas do marido para garantir que ele estava prestando atenção, ela olhou para mim e disse: "Então, conte-nos como foi seu primeiro semestre na academia." Parando por um segundo para organizar meus pensamentos, olhei para os dois e comecei a falar. Bem, como começar? Embora eu... E assim comecei a relatar o que havia acontecido comigo durante minha estadia acadêmica na prisão. Intencionalmente deixei de fora coisas como ir ao mercado negro e pegar a semente do limite e coisas do tipo. Quando a conversa mudou para o incidente em Oberg, bem, digamos que as coisas não terminaram bem, já que minha mãe xingou bastante. Lembro-me de ela me mandar mensagens durante aquele tempo. Felizmente, eu a tranquilizei de que estava bem. Se não, não ficaria surpreso se ela de repente fizesse as malas e fosse para Oberg. Conforme falava, me senti um pouco desconfortável no começo, mas quanto mais falava, mais à vontade me sentia. Era como se essa fosse uma das muitas conversas que tive com eles ao longo dos anos. Era estranhamente nostálgico e familiar, o que era uma sensação muito estranha. Enquanto falava, pelo que observei, meu agora pai, Ronald Dover, embora parecesse frio por fora, era bastante caloroso. Ele não era um homem de muitas palavras como minha mãe, mas de vez em quando ele se juntava à conversa para dar sua opinião. Embora não parecesse muito, suas pequenas contribuições sempre mantinham a conversa fluindo e a sala logo se encheu de uma atmosfera harmoniosa. Essa atmosfera. Esse calor. Pita. Pita. Senti lágrimas quentes escorrendo pelas minhas bochechas. Congelei por um segundo antes de rapidamente limpá-las do meu rosto. Ah, desculpe. Não sei o que me deu. Ao me ver chorar, minha mãe imediatamente se lançou na minha direção e me envolveu em seu abraço. Au, eu sei que você passou por muita coisa. Aqui, você pode chorar nos braços da sua mamãe.
Senti seu calor e, por um segundo, minha mente ficou em branco. Logo depois, como se uma represa tivesse se rompido, as lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Transportado para um mundo diferente onde tudo era diferente e tendo passado os últimos 2 meses sozinho, sem ninguém em quem confiar além de mim mesmo, suas palavras e seu abraço calorosos fizeram sentimentos ocultos dentro de mim surgirem. Logo, meu pai também se juntou ao abraço e logo me vi enterrado entre os dois. Tudo bem, parem, já estou bem agora. Depois de alguns minutos, quando consegui me acalmar, consegui me libertar de seus braços. Arrumando minhas roupas que estavam uma bagunça, tentei mudar de assunto. Então isso é tudo o que aconteceu. Como está a Guilda? Sorrindo amplamente, fazendo contato visual com seu marido por um segundo, minha mãe disse: tudo está perfeito. Além do fato de que temos que trabalhar algumas horas a mais aqui e ali, tudo está indo bem. Olhando para eles por um segundo, sorri e me recostei no sofá. É mesmo? Fico feliz que vocês estejam bem. Mentirosos. Eu já sabia de tudo. Uma parte de mim se sentia um pouco amargo pelo fato de que ainda escondiam seus problemas de mim, mas eu meio que entendia de onde estavam vindo. Eles não queriam que seus problemas me afetassem, e com razão. Porque eles queriam que seu filho, que estava estudando na melhor academia do domínio humano, se sentisse pressionado. Tudo o que queriam era que seu filho estudasse feliz enquanto eles o apoiavam por trás. Interrompendo nossa conversa, ouvi o som de pequenos passos. Caminhando timidamente para a sala, uma garotinha vestindo pijamas oversized e segurando um grande ursinho de pelúcia na mão direita esfregou os olhos sonolentos. Ela tinha cabelos pretos lisos que caíam até a barriga e seus olhos, de um tom de azul semelhante ao meu, olhavam sonolentos para o ursinho em seus braços. Suas bochechas rosadas e rechonchudas, com um leve rubor, faziam qualquer um que estivesse perto querer apertá-las. Até eu, ao vê-la entrar na sala, tive vontade de apertar aquelas bochechas. Olhando para mim, inclinando a cabecinha, a garotinha disse: irmãozão. Congelei no lugar. Meus olhos fixaram-se na jovem que acabará de entrar na sala. Então essa é minha irmã Nola. Olhando para a garotinha que acabará de entrar, percebi instantaneamente que ela deveria ser minha irmã de 2 anos. Nola. Irmão. Chamando-me pela segunda vez, Nola estendeu os braços em minha direção. Que fofa! Sorrindo para Nola, minha mãe olhou para ela antes de voltar a me olhar. Nola se esforçou muito para ficar acordada só para te esperar. Levantando Nola, minha mãe veio em minha direção e a entregou a mim. Depois de hesitar por um segundo, apoiando-a pelo bumbum, segurei Nola em meus braços. Enroscando seus bracinhos em meu pescoço, o rosto de Nola se iluminou enquanto ela fechava os olhos e imediatamente adormecia. Senti sua respiração em meu pescoço e só consegui ficar parado no lugar. Não me movi porque tinha medo de acordá-la. Meus olhos se voltaram para meus pais pedindo ajuda, mas só encontrei seus rostos sorridentes. O que eu deveria fazer agora? Eu era um solitário em meu mundo anterior. Nunca interagi com crianças nem tinha alguma. Não tinha ideia do que deveria fazer. Mas, estranhamente, não desgostei dessa sensação. Enquanto segurava Nola em meus braços, um estranho sentimento protetor surgiu dentro de mim. Parecia que nada me impediria de proteger essa criança em meus braços. Dando uma olhada melhor em Nola, que dormia inocentemente em meus braços, percebi que mesmo sem as emoções do antigo rei me afetando, eu faria qualquer coisa para protegê-la. Depois de segurar Nola por mais 5 minutos, minha mãe se levantou e pegou Nola de volta dos meus braços. Tudo bem, devolva Nola para mim. Você deve estar cansado, vá dormir. Logo ela me mandou para meu quarto, ao que eu concordei feliz, pois realmente estava me sentindo cansado. Subindo as escadas, entrei no que parecia ser meu quarto. Era um quarto de tamanho razoável, semelhante ao meu quarto na prisão. No entanto, comparado à decoração sem graça da prisão, este quarto estava cheio de posteres e revistas, além de outras decorações. Olhando ao redor do quarto, sentei-me na cama no canto e respirei fundo. Embora fosse minha primeira vez aqui, não parecia estranho. Era uma sensação estranha. Era diferente da sensação que eu tinha na prisão. Aqui, me sentia mais em paz. Parece que este corpo se lembrava bem deste lugar. Levantando-me e olhando pelas prateleiras do quarto, vi uma foto do rei anterior com seus pais. Pegando a moldura da foto para olhar melhor a imagem, vi que ele segurava um buquê de flores sorrindo ao lado de seus pais na frente da academia. No entanto, assim que segurei a foto, senti meu coração doer por um instante. Estremecendo levemente, quase deixei a moldura cair no chão. Frustrado,
Observei melhor a foto. E lá estava. Não. Eu podia sentir. Por trás do sorriso de Ren na foto escondia uma profunda tristeza e angústia. O que aconteceu com você? O que te fez ser assim? Smack. Se recomponha. Não havia sentido em investigar o que aconteceu com o Ren anterior agora. Acredito que até o final do mês eu conseguiria descobrir o que aconteceu com Ren e resolver seus arrependimentos. Talvez essa fosse a única maneira de suas emoções deixarem meu corpo e finalmente eu teria esse corpo só para mim. Eu não tinha certeza, mas ele ao menos merecia isso. Por ter me dado uma segunda chance e ter me proporcionado uma família feliz e calorosa, resolver seus arrependimentos era algo que eu precisava fazer. Olhando para o teto branco do quarto, sorri amargamente enquanto lembrava do que havia me dito momentos antes de entrar em casa. Naquele momento, eu havia repetidamente dito a mim mesmo para não me apegar demais aos meus pais neste mundo. Dizia a mim mesmo que não havia sentido em me apegar a estranhos aleatórios que eu nunca havia conhecido. Mas quem eu estava enganando? Lembrando da bochecha macia de Nola repousando em meu ombro momentos antes, assim como os rostos calorosos de meus pais enquanto me consolavam, eu já sabia que era tarde demais para não me apegar. Ponf! Cair na cama branca, pensei comigo mesmo. Essa sensação não é tão ruim assim. Capítulo 77. Regresso à casa 4. The Author's POV. Depois de acordar, desci para a cozinha. A primeira coisa que vi assim que entrei na cozinha foi uma pequena nota deixada na mesa. Pegando-a, li o conteúdo. Ren, se você está lendo isso, seus pais já foram trabalhar. Assim que você acordar, leve a Nola para o parque e aproveite seu fim de semana. Já enviei um dinheiro para sua conta para quando vocês saírem. Aproximadamente ao meio-dia, você deve descer para a guilda com a Nola. Depois que resolvermos algumas coisas, nós levaremos vocês para almoçar. Até logo. Amor, mamãe e papai. Já estão no trabalho. Acho que com tudo o que estava acontecendo na guilda, não era estranho que eles trabalhassem nos fins de semana também. Dobrei a pequena nota com cuidado e fui em direção à mesa de jantar, onde pratos quentes cobertos por uma fina película de plástico já estavam preparados. Enquanto me sentava à mesa e levantava a película de plástico, o aroma do bacon e dos ovos no prato invadiu instantaneamente minhas narinas. Sem perder tempo, devorei tudo o que estava no prato. Delicioso! Depois de me empanturrar, dando tapinhas na minha barriga agora cheia, olhei o horário no meu relógio. 6h45 da manhã. Ainda era muito cedo e, olhando pela janela, pude ver o sol lentamente iluminando os arredores. Como não tinha nada para fazer, decidi treinar por algumas horas antes de acordar a Nola e levá-la para o parque. Clank! Deslizando as portas de vidro que davam para o jardim, a brisa da manhã imediatamente refrescou meu corpo. Caminhando pelo jardim, sentindo a grama verde macia sob meus pés descalços, respirei profundamente e tirei minha espada do meu espaço dimensional. Fu! Soltando um longo suspiro, uma luz branca começou a emanar lentamente do meu corpo. Em seguida, com minha espada, desenhei 3 círculos no ar. Vão! Enquanto desenhava os círculos, a cada volta completa, um anel translúcido balançava no ar. Após formar o primeiro anel, fechei os olhos e desenhei o segundo e o terceiro. Vão! Logo depois que o terceiro anel foi formado, fechei os olhos novamente e concentrei minha mente. À medida que fiz isso, os círculos começaram a girar lentamente ao meu redor. Swoosh! Apontando para o meu lado direito, um dos anéis voou na direção que apontei. Com a mão esquerda, apontei para cima e outro anel subiu na mesma direção. Dessa forma, por meia hora, continuei movendo os anéis ao meu redor. Swoosh! 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 Após 2 minutos, sempre que um anel se dissipava no ar, eu rapidamente criava um novo e continuava com o que estava fazendo. Depois do incidente em Olberg, não parei de treinar. Na verdade, como uma maneira de afastar a mente das coisas, treinei ainda mais do que antes. E por causa disso, minha segunda arte de espada, a Anel da Vindicação, alcançou o pequeno domínio de maestria. Com a arte de espada alcançando o pequeno domínio de maestria, agora eu podia controlar livremente os anéis que criava. Se quisesse, poderia fazê-los girar ao meu redor enquanto o anel durasse. Melhor ainda, os anéis agora podiam suportar o impacto total de indivíduos de classificação G sem se quebrar. Até indivíduos de classificação F teriam dificuldade em quebrar os anéis que eu fazia, criando um sistema de defesa perfeito. No que diz respeito aos anéis, neste momento eu podia controlar confortavelmente 3. Poderia fazer 4, mas isso sobrecarregaria minha cabeça devido à minha falta de controle sobre meu mana. No futuro,
Quanto mais eu dominasse essa técnica, mais anéis poderia controlar. Além disso, quanto mais eu dominasse a técnica, melhores os anéis ficariam, com puxo gravitacional e descarga elemental sendo efeitos que eu poderia adicionar aos anéis. Isso foi uma enorme melhoria na minha força, pois agora eu não precisaria me preocupar em perder tempo usando o estilo Keiki. Com os anéis me protegendo, eu poderia controlá-los rapidamente para me proteger sempre que estivesse me preparando para executar um movimento da minha arte principal de espada. 9 horas da manhã. Enquanto o vapor branco se dissipava do meu corpo, verifiquei a hora, estiquei as costas e bocejei. Acho que é hora de acordar a Nola. Eu havia treinado sem parar por cerca de 2 horas. Olhando para o meu relógio e vendo a hora, sabia que estava na hora de acordar a Nola. Voltando para casa, primeiro tomei um rápido banho antes de entrar no quarto da Nola. Não queria que a Nola sentisse meu suor. Creak. Abrindo a porta do quarto da Nola, fui até seu berço na ponta dos pés. Olhando para seu corpinho pequeno dormindo tranquilamente com seu ursinho nos braços, sussurrei suavemente. Ei Nola, está na hora de acordar. Depois de sussurrar mais algumas vezes para tentar acordá-la, cutucando suas bochechas algumas vezes, as pálpebras da Nola se abriram lentamente. Irmão. Sim, é o irmão mais velho, Ren. Sorrindo, peguei-a do berço e a levei para fora do quarto. Ainda sonolenta por ter acabado de acordar, Nola se encostou no meu ombro e ficou olhando para o chão. Sorrindo, a levei para a cozinha. Como precisava levá-la para o parque, dei a ela um copo de leite para o café da manhã antes de vesti-la. Depois de fazer 2 rabos de cavalo no cabelo da Nola, levei-a em direção à entrada da casa. Terminei. Isso é ótimo. Pondo sapatos, vestindo um vestido de uma peça decorado com padrões de flores, Nola segurou minha mão e me seguiu para fora de casa. Certo, vamos. Clank. Fechando a porta atrás de mim, logo partimos em direção ao parque. Ao chegar ao parque, os olhos da Nola imediatamente brilharam de empolgação. Olhando para o parque, não pude deixar de me impressionar com sua beleza. Enquanto o sol iluminava intensamente o parque, no meio dele havia um grande lago onde cisnes e patos nadavam felizes na superfície da água. Perto do lago, um grupo de crianças brincava alegremente no parquinho com seus amigos e pais. Gritando felizes, as crianças corriam pelo ar enquanto seus pais as empurravam por trás. Olhando para Nola, cujos olhos estavam grudados no parquinho, balancei a cabeça em sinal de desaprovação e fui naquela direção. O parquinho tinha muitas coisas diferentes para as crianças brincarem. Havia vários balanços, um grande escorregador e um castelo que parecia ser a atração mais popular do parquinho. Perto do parquinho, espalhadas pela vibrante grama verde, famílias podiam ser vistas aproveitando o sol e conversando alegremente umas com as outras. Uau, é você, Ren. Enquanto caminhava em direção ao parquinho com a Nola, de repente ouvi alguém chamar meu nome. Virando a cabeça na direção de onde veio o som, logo avistei 2 pessoas vindo em minha direção. À esquerda, um garoto de cabelo escuro e olhos verdes sorriu ao olhar na minha direção. Em suas orelhas havia alguns brincos, e junto com sua camiseta branca de designer e calças pretas justas, percebi imediatamente que, quem quer que ele fosse, vinha de uma família relativamente proeminente. Haha, é você mesmo. Quanto tempo! Vendo-me virar e confirmar que eu era de fato a pessoa que ele estava procurando, o sorriso do jovem se ampliou. Olhando ao lado dele, o jovem de cabelo longo apontou para mim enquanto cutucava seu amigo com o cotovelo. Olha isso, Greg, é o Ren. Acenando indiretamente, vestindo jeans longos, um suéter vermelho e um boné preto, um indivíduo relativamente musculoso e alto caminhou lentamente em minha direção. Quem? Observando os 2 indivíduos se aproximando, incline a cabeça para o lado e franzi a testa. Quem eram eles? Seriam, talvez, amigos do antigo Ren? Judando pelo quão amigáveis eles estavam sendo, presumi que sim, mas porque meu coração sentia uma leve repulsa e desgosto. Justo quando estava ponderando sobre o sentimento que estava tendo, o jovem de cabelo longo, colocando o braço ao redor do meu pescoço, disse feliz. Como você está? Estou bem. Bem antes de eu conseguir terminar minha frase, exercendo uma força equivalente a um indivíduo de classificação G, o jovem de cabelo longo sussurrou em meu ouvido. Escute com atenção, seu idiota. Não te disse antes para nunca aparecer nesta área novamente. Surpreso com sua mudança repentina de atitude, fiquei sem palavras por um segundo. O que? Não me diga que você esqueceu. Olhando para minha reação e interpretando-a de outra forma,
o jovem de cabelo longo apertou ainda mais seu braço ao meu redor antes de dizer: Bem, parece que talvez precisemos te ensinar uma lição. Olhando para Nola, que estava segurando minha mão, soltei um longo suspiro antes de dizer: Fuu, espera, não aqui. Levantando a sobrancelha, o jovem de cabelo longo sorriu maliciosamente e disse de forma zombeteira: O que te faz pensar que você pode decidir o que fazemos? Olhei para ele com desprezo, lembrando que não estava sozinho. Você não vê que estou com minha irmãzinha? Notando minha irmã, estalando a língua, o jovem de cabelo longo tirou a mão do meu pescoço antes de sorrir. Entendi. Você não quer parecer mal na frente da sua irmã, certo? Esperamos que nada aconteça com ela, hahaha. Ignorando suas últimas palavras, agachei-me em direção a Nola, olhei em seus olhos antes de dizer: Nola, você pode me fazer um favor? Olhando curiosa para as duas pessoas que tinham chegado, Nola olhou de volta para mim e balançou a cabeça. Vendo-a acenar com a cabecinha, sorri e tirei meu telefone. Apontando para um banco próximo, disse: Aqui, pegue meu telefone e vá sentar naquele banco ali. Olhando para o telefone, Nola balançou a cabeça. Nana quer ficar com o irmão mais velho. Que tal isso? Depois que eu voltar, eu compro para você qualquer sorvete ou doce que você quiser. Sério? Sim. Balançando a cabeça com entusiasmo, Nola correu para o banco que eu havia apontado e se sentou. Vendo como ela ficou entusiasmada e obediente assim que a subornei, não pude deixar de sorrir amargamente. Crianças são realmente fáceis. Certo, vamos. Depois de garantir que a Nola estava bem, olhei para meus dois amigos e sorri. Hehehe, faz tempo que não nos vemos. Não se preocupe, em nome da sua irmã, vamos fazer isso rápido. Mais uma vez colocando o braço ao meu redor, o jovem de cabelo preto cutucou seu amigo, Greg, para segui-lo. Caminhando em direção a uma área mais isolada do parque, enquanto ainda mantinha a Nola à vista, o sorriso no meu rosto foi desaparecendo lentamente. Faz tempo que eu não ficava tão irritado. Pensar que agora estava sendo importunado por um bando de figurantes que nem apareceram na história. Era compreensível se fosse o Locke, mas isso não era. Eu não precisava esconder minha força aqui. Especialmente se fosse contra alguns extras que nunca apareceram na história. Na verdade, estava cansado de permanecer passivo. Se fosse o Locke, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas agora... Voam. KGH. O quê? Como? Logo depois de certificar-me de que ninguém estava olhando, liberando minha pressão de classificação F, ambos os indivíduos sentiram uma pressão massiva envolvê-los. Kuka. Desferindo pesados socos em seus estômagos, eles se ajoelharam, e uma substância ácida e verde escapou de suas bocas enquanto seus rostos se tornavam brancos como papel. A única razão pela qual eles chegaram tão longe foi porque eu deixei. Julgando pelo quanto eles me conheciam, essa era uma boa oportunidade para eu descobrir mais sobre como era a vida do antigo rei. No entanto, como eles me irritaram, estava na hora de mostrar a eles seu lugar. Estalando o pescoço, agachei-me e olhei nos olhos deles. Vamos fazer isso rápido. Capítulo 78. Gáussicos 1. The Author's POV. Estou acabado. Nola, vem aqui. Sorrindo, acenei para Nola à distância e a incentivei a vir até mim. Acenando com a cabecinha, guardando o celular, Nola correu em minha direção. Pra cima. Levantando-a nos braços, sorri e apontei para o parquinho ao longe. Vamos brincar. Sim. Caminhando em direção ao parquinho, embora estivesse sorrindo, isso não passava de uma fachada que eu colocava já que Nola estava comigo. Minha mente estava em um estado de turbulência. Depois de conversar educadamente com os dois indivíduos, descobri algumas coisas. Primeiramente, o cara de cabelo longo se chamava Simon Perk e seu pai era uma pessoa relativamente influente dentro de uma guilda de nível bronze. O cara ao lado dele se chamava Greg Topaz e era seu amigo de infância, além de ser seu segurança. A razão pela qual eles me conheciam era porque o antigo Ren e eles costumavam frequentar a mesma escola de ensino médio. Escola Firmin. Uma das melhores escolas de ensino médio do Distrito Norte. No entanto, pelo que descobri na minha conversa, o antigo Ren Dover era um pária social. Não era assim antes, mas depois de uma série de eventos, ele se tornou um excluído. Isso provavelmente aconteceu logo após ele ser aceito na guilda. Embora eu não tenha conseguido ter uma visão clara do que aconteceu, já que eles não faziam parte da turma do Ren, consegui deduzir que um evento importante havia ocorrido na escola Firmin. Isso já era um bom começo para mim,
pelo menos agora eu tinha uma direção para focar. Bader. Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos sobre os assuntos do antigo rei, sentindo um leve puxão na minha calça, vi os olhos sonolentos de Nola fixos nos meus sapatos. Você já está cansada? Acenando com a cabeça, Nola estendeu as mãos em minha direção. 11h20 da manhã. Deve ser hora, de qualquer forma. Olhando para o relógio, peguei Nola do chão e saí do parque. Era hora de eu ir para a guilda. Me pergunto como é estar em uma guilda. Deve ser aqui. Chegando em frente a um grande arranha-céu que tinha cerca de 200 metros de altura e cerca de 80 andares, levei Nola comigo para dentro do edifício. Pelo que meus pais me contaram, todo o prédio era utilizado como a base da guilda deles, Gáucicos. Embora não fossem donos do prédio, conseguiram alugá-lo por um preço mensal razoável. Chegando em frente aos elevadores na entrada do prédio, apertei o botão e pedi um. Enquanto esperava o elevador chegar, dei uma rápida olhada ao meu redor. Rodeado de vidro, o interior do andar térreo estava bem iluminado pelo sol no céu. O piso de mármore branco cobria toda a calçada, e as pessoas se movendo de um lado para o outro dentro do edifício era uma visão constante. Parecia extremamente movimentado. Entrando no elevador e apertando o botão do 25º andar, as portas do elevador se fecharam e uma leve sensação de empurrão apareceu sob meus pés. Em questão de segundos, o elevador chegou ao 25º andar e as portas se abriram. Clank! Uau! Assim que as portas do elevador se abriram, um mundo completamente diferente apareceu diante dos meus olhos. O 25º andar parecia um espaço de escritório luxuoso. O andar era extremamente grande, com um espaço que poderia acomodar centenas de pessoas ao mesmo tempo. A área em que eu estava era a recepção principal da guilda. Os andares superiores eram espaços administrativos, e os andares inferiores eram para os heróis, pois forneciam instalações de treinamento e outras coisas que os heróis precisavam, como uma estação de poções e áreas de reabastecimento. O chão estava coberto por um carpete vermelho, e grandes telas de TV estavam instaladas nos cantos do espaço com atualizações constantes sobre as notícias e quais masmorras estavam disponíveis para raids. Pessoas vestindo trajes de combate seguidas por pessoas em trajes formais apareciam em todo lugar. Provavelmente, eram os membros da guilda seguidos por seus gerentes. Olhando para o cenário diante de mim, não pude deixar de ficar maravilhado. Então essa era a guilda dos meus pais, Gáucicos. Ren! A voz alegre da minha mãe me tirou de meu devaneio. Ren, você está bem, T. No entanto, parando no meio da frase, os olhos da minha mãe pousaram em Nola, que estava ao meu lado. Quanto mais ela olhava, mais sério seu rosto se tornava. Ren! Olhando para mim, seus olhos se tornaram frios, e seu comportamento alegre desapareceu. Surpreso com a mudança repentina de atitude dela, não sabia o que fazer enquanto um suor frio começava a escorrer pelas minhas costas. O que aconteceu? E por que parece que um demônio apareceu atrás da minha mãe? Algo não estava certo. O que há de errado? Você está me dizendo que não consegue perceber o que fez de errado. O que eu fiz de errado? Franzindo a testa, lembrei de tudo o que aconteceu hoje. Além de levar Nola ao parque e ter batido em algumas crianças, não acho que houve algo que justificasse sua reação. Por que ela estava tão brava? Suspirei. Vendo como eu estava perdido, apontando para Nola, seu tom subiu alguns tons. Veja só como a Nola está. Nola! Olhando para Nola confuso, não vi nada de errado com ela. Exceto pelo fato de que ambos os bolsos estavam cheios de doces e que ela segurava um sorvete em cada mão, não percebi nada estranho. Oh meu Deus! Que tipo de filho eu criei? Balançando a cabeça impotentemente, minha mãe foi até Nola e, além de um sorvete, imediatamente tirou tudo dela. Nola tentou protestar, mas sob a seriedade da nossa mãe, ela só pôde desviar o olhar na minha direção, e eu só consegui desviar e fingir ignorância. Sinto muito. Depois de guardar todos os doces, Samantha, minha mãe, pegou Nola pela mão e me incentivou a segui-la. Certo, esqueça isso. Vamos subir para encontrar seu pai. Ok. Assim que eu estava prestes a seguir minha mãe, todo o andar ficou em silêncio antes que de repente todos começassem a entrar em pânico. Ele está aqui. Todos se preparem. Parando o que estavam fazendo, uma multidão de membros da guilda se curvou em direção ao elevador. Clank! Assim que as portas do elevador se abriram, saiu dele o vice-líder da guilda Gáucicos, Martin Lorevic. Seus cabelos na altura dos ombros estavam levemente curvados para cima, e ele tinha uma barba preta bem aparada que se ajustava perfeitamente ao seu queixo.
A solenidade que emanava de sua aparência extraordinária era semelhante à do meu pai, já que cada passo que ele dava fazia todos os membros da guilda perto dele tremerem nos pés. Olhando ao redor da sala com seus olhos parecidos com os de uma cobra, o vice-líder da guilda Gáucicos, Martin Lorevic, murmurou baixinho: "Essa guilda está indo para o fundo do poço." Sua voz, que era profunda, era alta o suficiente para a maioria das pessoas ao seu redor ouvir. Com uma arrogância moderada e uma atitude letárgica, Martin Lorevic empurrou as pessoas que se aglomeravam em sua direção. Olhando para ele à distância, meus olhos se estreitaram enquanto o observava de perto. De acordo com os relatórios que o pequeno serpente me enviou, ele era o homem que liderava os conflitos internos dentro da guilda. Ele era um herói de nível D, apenas um pouco mais fraco que meu pai, e foi escolhido pelos investidores da guilda para se tornar o vice-diretor da guilda. Com a ajuda do conselho de diretores, ele conseguiu convencê-los a derrubar o atual líder da guilda, meu pai, HM. Enquanto eu observava de perto, uma nova onda de murmúrios envolveu todo o andar quando um jovem saiu de trás dele. O jovem vestia uma camiseta branca de mangas longas e folgada, com um símbolo estranho costurado nas costas. Seus olhos negros como obsidiana, que eram mais brilhantes que os das pessoas comuns, tinham vestígios de sabedoria escondidos profundamente dentro deles. O rosto do jovem era bastante bonito e distinto, com a pele lisa e sem imperfeições. Seu cabelo longo e preto caía até os ombros, e seu comportamento carregava traços de arrogância e orgulho. Ao seguir Martin, ele andava de costas retas e olhava para baixo em direção a todos os presentes na sala, quase como se fosse o dono do lugar. Enquanto Martin e o jovem caminhavam, os olhos de Martin de repente se desviaram para o outro lado do corredor, onde 3 indivíduos estavam parados. Um sorriso logo se formou em seu rosto. "Siga-me, Alex." Empurrando-se pela multidão, Martin e o jovem chamado Alex logo pararam na minha frente e da minha mãe. Olhando para minha mãe, Martin sorriu educadamente e disse: "É um prazer vê-la aqui, Samantha." Franzindo a testa, um traço de desgosto apareceu no rosto da minha mãe antes de desaparecer tão rápido quanto surgiu. Sorrindo educadamente, ela o cumprimentou de volta. "Olá, Martin. Faz tempo que não conversamos assim." Logo começaram a conversar um com o outro. No entanto, se alguém não estivesse prestando atenção de perto à conversa deles, não perceberia todos os significados ocultos por trás das palavras um do outro. Meu marido realmente trabalhou duro para construir a guilda do zero. Mas é claro, isso se deve em grande parte a quanto eu o ajudei. Enquanto minha mãe conversava com Martin, o jovem atrás dele se aproximou de mim. Me avaliando, um sorriso logo surgiu em seu rosto. "Você é o lixo sem talento que conseguiu entrar na guilda porque o pai dele roubou a própria guilda para pagar a mensalidade do filho." No momento em que o vi, eu apenas soube. Eu sabia que as coisas seriam assim. Sorrindo educadamente, respondi: "Se você está falando do aluno de talento D que está na guilda, sou eu mesmo. Eu só não entendo como alguém como você conseguiu até mesmo ger." Assim que Alex estava prestes a terminar sua frase, murmúrios audíveis ecoaram pelo andar enquanto as pessoas ao nosso redor começaram a se separar. Logo, com uma presença ainda mais dominadora do que a de Martin, meu pai chegou. "Mestre da guilda. Mestre da guilda." "Bom dia, mestre da guilda." Franzindo as sobrancelhas, Martin rapidamente colocou um grande sorriso ao olhar para Ronald. "Ah, mestre da guilda, eu estava apenas conversando com Samantha." Acenando com a cabeça para Martin, Ronald o ignorou e olhou para minha mãe. Vendo que tudo estava bem, ele se voltou em minha direção. "Este é o Ren." Notando meu pai me olhando, os olhos de Martin brilharam por um segundo antes que ele imediatamente se aproximasse de mim e me desse um tapinha no ombro. Quanto tempo não te vejo. Aliás, você conheceu o O, parece que eles já se encontraram. Deixe-me apresentá-lo a você." Apontando para Alex, que estava na minha frente, o tom de Martin carregava traços de orgulho enquanto falava. "Este aqui é Alex Cloudbourg. Ele está atualmente na Academia Noert, a melhor academia do Distrito Norte, e é um talento de nível B que eu encontrei." Enquanto olhava para meu pai, os olhos de Martin pararam ligeiramente em mim antes de enfatizar a parte do talento de nível B ao apresentar Alex. Olhando para Alex, que não se intimidou sob os olhos do meu pai acenou com a cabeça e disse: "Esse é realmente um bom talento que você encontrou." Sorrindo, Martin levantou as mãos no ar enquanto o tom de sua voz aumentava alguns tons. "Bom. Apenas bom. Estamos falando de um talento de nível B aqui, Ronald." Balançando a cabeça em desapontamento,
Martin continuou. Eu sei que seu filho se matriculou na guilda, mas com o talento dele, ele está em um mundo completamente diferente comparado ao Alex. Sem dar chance para meu pai falar, olhando ao seu redor, em uma voz audível o suficiente para todos ouvirem, Martin olhou para meu pai e disse: já que você parece estar mais impressionado com seu filho do que com o Alex, que tal deixarmos nossos dois filhos se enfrentarem? Você sabe, só para mostrar aos nossos membros o quanto os prospectos que escolhemos melhoraram. Olhando ao redor, eu podia ver instantaneamente que a conversa estava caindo na direção de Martin. Ao não dar chance para meu pai falar, Martin levou a conversa para um ponto em que de repente se tornou um duelo entre eu e Alex. Seu objetivo era óbvio. Se meu pai se recusasse, sua reputação cairia, pois pareceria um covarde. E se aceitasse e eu perdesse miseravelmente, a reputação dele também seria afetada. Além disso, sabendo do antigo Ren, Martin julgou que seu plano era prova de falhas, por isso agiu rapidamente. No entanto, ele subestimou algo. Eu não. Após um longo silêncio, assim que meu pai estava prestes a recusar a provocação de Martin, puxando suas roupas, olhei firmemente em seus olhos e disse: pai, aceite. Ren, não. Levantando a mão para impedir minha mãe de protestar, encarando-me por um minuto sólido, meu pai olhou para Martin por alguns segundos antes de acenar com a cabeça. Certo, aceitamos. Ótimo, vamos nos encontrar na arena em meia hora. Rindo alto, Martin deu uma última olhada para nós antes de acenar e sair com Alex. Logo após Martin sair, a multidão ao nosso redor se dispersou, deixando apenas eu e minha família. Voltando sua atenção para mim, Ronald Dover, meu pai, perguntou solenemente: você tem certeza? Sorrindo, acenei com a cabeça. Nunca estive tão certo. Capítulo 79. Gáucicos 2. The Author's POV. Descendo pelo elevador, rapidamente me dirigi em direção aos vestiários. De repente, justo quando estava prestes a entrar no changing room, um membro oficial da guilda, vestido com um terno preto, me parou. Franzindo a testa e apontando para meu crachá, respondi em um tom um tanto irritado: sou eu quem vai participar da luta, não consegue ver? Não é isso. Se você quiser se trocar, deve ir para outro vestiário. Apontando para minha direita, o homem indicou um caminho ao lado da entrada principal. Oh, obrigado. Agradecendo ao homem, segui na direção que ele apontou e logo cheguei ao meu vestiário designado. Vestiário 3. Entrando no vestiário, sentei-me em um assento aleatório. Soltando um longo suspiro, preparei minha mente para o que estava por vir. Pelo que eu soube, meu oponente, Alex Cloudbourne, era um usuário de lança cujo rank era F, um rank abaixo do meu. Ou seja, eu era mais forte que ele. Pelo menos em termos de estatísticas. Vindo para essa luta, decidi que, além de usar o estilo Cake, eu iria dar o meu melhor. Isso significava que eu estava prestes a expor meu rank. Depois de pensar um pouco, decidi que fingir ser fraco o tempo todo não seria benéfico para mim. Pelo menos não quando não estava em uma situação de risco. Não havia mais necessidade de eu me conter e esconder parte das minhas habilidades. Era aceitável expor algumas delas. Não todas, mas algumas. E era exatamente isso que eu planejava. Recordando o rosto arrogante de Alex ao me olhar com desprezo, tinha certeza de que não iria pegar leve na nossa luta hoje. Decidi que iria destruí-lo e humilhá-lo diante de todos os presentes. Precisava acabar com o ímpeto crescente de Martin e dar um espaço para meu pai respirar. E a única maneira de conseguir isso era espancando Alex com todas as minhas forças. Bater nele a ponto de ele se lembrar para sempre da humilhação. Felizmente para ele, antes da luta ser decidida, pedi ao meu pai para bloquear a gravação de vídeos ou fotos da luta, salvando de futuras humilhações. Quando pedi isso ao meu pai, ele inicialmente pensou que era porque eu estava com medo de que se espalhasse na internet, mas minha razão não poderia ser mais diferente. Eu queria deixar uma margem para mim caso fosse forçado a usar o estilo Keiki para vencer. Se vídeos da nossa luta fossem expostos ao mundo, embora improvável, certamente haveria alguém que conseguiria reconhecer qual arte da espada eu praticava. As chances eram de que, uma vez expostas, minha família definitivamente estaria em perigo. Embora eu não estivesse preocupado a ponto de sentir que precisaria usar o estilo Keiki para o meu atual confronto, apenas queria reduzir qualquer chance disso voltar para me prejudicar no futuro. Gáucicos, estádio. A arena oficial da guilda foi projetada para ser uma versão mais moderna do Coliseu. A arena central era dividida em 3 plataformas quadradas,
enquanto as arquibancadas começavam a 10 metros acima das plataformas e podiam acomodar mais de 2.000 pessoas. O design era extremamente popular entre os membros da guilda, pois sempre havia lutas acontecendo na arena. Grandes telas de TV estavam no topo do estádio, oferecendo uma imagem clara do que estava acontecendo nas arenas para os espectadores. Como as telas eram controladas pelo mestre da guilda, Ronald Dover, não havia necessidade de ele se preocupar com a filmagem sendo vazada. 10 minutos antes do início de um duelo, os assentos para convidados estavam lotados de pessoas. Devido ao aviso anterior do mestre da guilda, fotos e vídeos estavam proibidos durante a luta. Alguns supuseram que era porque ele não queria que vídeos de seu filho perdendo miseravelmente para Alex se espalhassem, enquanto outros pensavam que era porque ele não queria que as pessoas descobrissem sobre as lutas internas que aconteciam na guilda. De qualquer forma, ninguém estava realmente contra a ideia de não poder tirar fotos ou vídeos, já que não esperavam uma luta decente para começar. Rain consegue. Observando a arena de batalha de cima, dentro de uma caixa de vidro, alguns indivíduos estavam sentados em grandes sofás vermelhos. Olhando preocupada para a arena, Samantha Dover olhou para seu marido e apertou sua mão com força. Eu acredito nele. Acenando com a cabeça, Ronald Dover também olhou para a arena. No entanto, mesmo que não demonstrasse externamente, ele também estava extremamente nervoso. Esse fato foi rapidamente percebido por sua esposa, que sentiu seu aperto na mão aumentar. Recordando seu encontro com Alex 30 minutos atrás, Ronald não pôde deixar de se preocupar um pouco. Esse vai ser um duelo difícil para Rain. HMPH. Sentado algumas fileiras atrás de Ronald, Martin olhou para a arena abaixo dele com arrogância enquanto bebia vinho. Girando a taça de vinho nas mãos, Martin olhou para Ronald antes de dizer lentamente: espero que seu filho consiga durar o suficiente para que isso realmente possa ser considerado uma luta. Ignorando as provocações de Martin, Ronald manteve os olhos na arena, fazendo Martin ranger os dentes de raiva. Espere só um pouco, seu bastardo. Espere até que Alex destrua seu filho na frente de toda a guilda. Quero ver se você consegue me ignorar então. Está começando. TSK. Vendo as luzes ao redor do estádio se apagarem, Martin cruzou os braços e se inclinou contra o encosto do assento. Pela forma como estava sorrindo, era óbvio que ele estava confiante nas chances de vitória de Alex. O duelo informal entre o vice-mestre da guilda e o mestre da guilda estava começando. Em pé no meio da arena, um homem de meia-idade equipado com fone de ouvido e um microfone, encarava o público com um grande sorriso no rosto. Senhoras e senhores, este será um duelo entre o representante do vice-mestre da guilda, Alex Cloudbourne, e o representante do mestre da guilda, bem como seu filho, Rain Dover. Fazendo uma pausa ligeira para manter o público em suspense, o apresentador continuou. Como Rain Dover, que foi classificado como talento de rank D, conseguirá superar Alex Cloudbourne, que foi listado como talento de rank B? O resultado já não é óbvio. Olhando para a multidão, o apresentador fez uma expressão confusa ao dizer a última parte. No entanto, sua expressão logo mudou à medida que ele falava com mais entusiasmo. No entanto, não me percam ainda, público. Vocês sabiam que Rain Dover também é aluno da Locke? Sim, a academia mais prestigiada que existe. Com todas as informações que tinha, o apresentador tentou ao máximo animar a luta. E isso foi evidentemente alcançado, já que os aplausos ao redor do estádio aumentaram. Logo, uma barreira azul translúcida cobriu toda a arena. O filme azul, criado a partir de mana, foi feito para impedir que as ondas de choque das lutas vazassem. Desta forma, se as coisas saíssem do controle, os espectadores não seriam afetados. Oh, eu vejo, irmãozão! Apontando para a arena, Nola não pôde deixar de gritar assim que viu a figura de Rain caminhando lentamente para a arena. Vamos, Nola, torça por seu irmão. Olhando nervosamente para Rain, que saía pelo corredor da direita, Samantha Dover segurou Nola firmemente em seus braços e mordiscou os lábios nervosamente. Por favor, fique seguro. Você está pronto? Sim. Guiado pela equipe, caminhei até o palco principal da arena. Assim que meu pé pisou na arena, os gritos ensurdecedores da multidão instantaneamente abafaram qualquer outro som. Uau! Justo quando estava começando a me acostumar com os aplausos, uma nova onda ainda mais ensurdecedora de gritos envolveu toda a arena, quase me deixando surdo. Entrando na arena após mim, Alex acenou para a multidão enquanto posava com sua lança em mãos. Cada uma de suas poses e ações provocava mais gritos e aplausos do público. Ignorando-o, decidi olhar ao meu redor. Primeiro, observei bem a arena. Uma barreira de mana translúcida cercava a arena,
com milhares de espectadores olhando de cima. Em um pequeno pódio ao lado da arena, um juiz olhava seu relógio enquanto aguardava que eu e Alex nos posicionássemos. Quanto mais eu prestava atenção ao meu redor, mais sentia essa pressão e excitação indescritíveis me dominando. De alguma forma, isso me encheu de energia. Enquanto tremia com essa sensação estranha, Alex caminhou do outro lado. Ao chegar em seu local designado, olhou para mim e disse: "Você teve sorte. HM. Com um talento tão medíocre como o seu, você conseguiu se matricular na Locke, enquanto eu tive que me contentar com a segunda melhor opção. Como alguém do seu nível pode entrar na academia e eu não?" Sem dizer uma palavra, olhei diretamente em seus olhos. Embora suas palavras tivessem um fundo de verdade, naquele momento ele estava apenas tentando abalar minha mentalidade. Isso era uma prática comum utilizada quando os oponentes se enfrentavam em duelos. Independentemente de quem fosse seu oponente, um componente-chave para aumentar suas chances de vitória era entrar na cabeça do adversário. Se você conseguisse entrar na mente deles, as chances de perder drasticamente diminuíam. A mentalidade de uma pessoa era uma das coisas mais importantes que os lutadores precisavam considerar antes de uma luta. Uma pessoa com uma mentalidade fraca teria muito mais dificuldade em vencer em comparação a alguém que se mantivesse racional durante todo o combate. Contagem regressiva. 3. Olhando entre mim e Alex algumas vezes, o apresentador começou a contagem regressiva. Shin, Shin. Arrastando sua lança no chão, Alex sorriu para mim. 2. Acendendo sua mana, um tom avermelhado começou a envolver seu corpo e sua lança. Em contraste, um brilho branco me envolveu. 1. Inclinando-se para frente, Alex transferiu seu centro de gravidade para o pé direito, que estava enterrado no chão. Atualmente, a distância que nos separava era de cerca de 10 metros. Era uma distância que Alex poderia cobrir em apenas alguns segundos. Isso significava que, assim que a luta começasse, eu teria 3 segundos para me defender ou contra-atacar o que ele planejasse fazer. Apertando minha espada, um traço de sorriso apareceu em meus lábios. Felizmente, eu tinha um plano. Eu já sabia o que fazer. Começar. Capítulo 80. Galácticos 3. The Author's POV. Começou. Bum. Assim que o árbitro anunciou o início da partida, Alex disparou em minha direção como um míssil. Uma onda de choque ressoou pela arena enquanto sua figura desaparecia do lugar onde estava parado. Avanço. Momentos antes de Alex se lançar em minha direção, tensionando minhas panturrilhas, eu me movi para trás e rapidamente desenhei um círculo no ar. Justo quando a ponta da lança de Alex estava prestes a me alcançar, gesticulando com os dedos para cima, o anel que criei se posicionou bem na frente da lança. Clank. O que? Pegos de surpresa, os braços de Alex, que ainda seguravam a lança com força, se moveram para o ar enquanto a lança colidia contra o anel, interrompendo seu movimento. Seu corpo ficou completamente exposto. Capitalizando a abertura, sem perder tempo, usei a bainha da espada e acertei seu rosto, e o som de algo quebrando ecoou pela arena. Caixa. Cool. Dando 10 passos para trás, Alex arregalou os olhos enquanto suas mãos seguravam o nariz. Gotejamento. Gotejamento. Logo, gotas vermelhas começaram a cair sobre o pavimento da arena. Levando um momento para processar o que havia acontecido, Alex olhou para o chão por um instante antes de gritar com os olhos avermelhados. Como você se atreve? Voam. Logo, uma pressão densa começou a emanar de seu corpo, cercando toda a arena. Percebendo as mudanças ao meu redor, esfreguei o queixo e encarei Alex. O tom avermelhado ao redor de seu corpo se tornará mais espesso e forte do que antes. Finalmente, ele estava começando a me levar a sério. Lambendo levemente os lábios, ergui a mão e o convidei de forma provocativa. Vem. Nas arquibancadas, assistindo ao espetáculo diante de seus olhos, Ronald e Samantha Dover estavam agradavelmente surpresos com a performance do filho. Embora a partida tivesse acabado de começar, pela maneira como as coisas estavam indo, Ren parecia estar em vantagem. Oh meu Deus, desde quando Ren ficou tão forte? Cobrindo a boca para esconder seu choque, Samantha olhou para o marido, que, embora parecesse não ter mudado muito de expressão, estava tão chocado que suas mãos tremiam assim que Ren acertou o rosto de Alex. Ele definitivamente ficou mais forte. Ele só teve sorte. Martin, que estava algumas fileiras atrás deles, resmungou. No entanto, apesar de ter dito isso, seu rosto estava sombrio. Sentando-se em sua cadeira, seus olhos permaneciam colados na arena. Alex deve ter subestimado seu oponente.
Não há como um erro desses acontecer novamente. Ele simplesmente não conseguia acreditar que Alex, um talento no qual havia investido inúmeros recursos para convencê-lo a se juntar a ele, estava atualmente perdendo para Ren. Alguém avaliado como um talento de D não poderia derrotar Alex, que era avaliado como B. Isso simplesmente não era possível. E, fiel às suas previsões, a luta começou a pender para o lado de Alex assim que ele liberou todo o seu poder. A partir de então, Alex estava no ataque, enquanto Ren estava na defesa. Suspirando secretamente aliviado, Martin se reclinou em sua cadeira e olhou para Ronald. Viu, o que eu te disse, ele estava apenas com sorte. Clank, clank, clank. A habilidade de Alex com a lança era verdadeiramente dominante e feroz. A cada golpe, ele mirava diretamente meu coração e cabeça, fazendo com que eu tivesse que mudar meu foco para me defender constantemente de seus ataques. Usando o longo alcance da lança, ele cortava, golpeava e estocava em minha direção. Para os espectadores, em vez de um duelo, isso parecia mais como Alex atacando ferozmente com tudo o que tinha. Svooxolhos! Svooxolhos! Circulando os anéis ao meu redor, eu constantemente os movia para onde Alex estava atacando, bloqueando repetidamente todos os seus ataques. Clank! Clank! Logo, os sons da lança de Alex colidindo contra meus anéis reverberaram pela arena. Os vaias da multidão seguiram. Faça algo. Reaja. Isso está tão chato. Como se tudo tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro, continuei defendendo. Embora parecesse que eu estava lutando, na verdade, não estava. Como decidi esconder minha arte principal de espada, decidi usar esse tempo para me familiarizar com minha segunda arte de espada. Anel de Vindicação. E que melhor maneira de fazer isso do que através de combate real. Pare de se esconder como uma ratazana e lute, seu covarde. Irado, percebendo que as coisas não estavam indo lugar nenhum, Alex gritou enquanto furiosamente estocava a lança em minha direção. Apenas faça algo. Droga! Clank! Clank! À medida que Alex atacava com mais força e mais rapidez, eu continuava acompanhando seu ritmo e redirecionando os anéis ao meu redor de acordo. Sempre que percebia que um anel estava prestes a quebrar, eu imediatamente criava um novo. Esse ciclo interminável se repetiu algumas vezes antes que Alex parasse de atacar. Respirando fundo, Alex parou o que estava fazendo e cerrou os dentes com força. O que há de errado? Já está cansado. Vendo Alex se afastar de mim, imediatamente o provoquei. No entanto, desta vez, ele me ignorou. Lambendo os lábios secos, a pegada de Alex em sua lança aumentou. Ele estava tentando ao máximo se acalmar e pensar em uma estratégia adequada. Calma, calma. Vamos pensar. Esse bastardo é como uma tartaruga. Não importa quanta força eu coloque em meus ataques, ele sempre os bloqueia com seus estranhos anéis. Especialmente quando ele empilha eles juntos. Uma vez que ele faz isso, quebrar sua defesa se torna impossível. Droga, o que eu devo fazer? Olhando ao redor da arena em busca de algo que pudesse ajudá-lo, ele logo olhou para o chão e finalmente percebeu algo. Buracos com as impressões de seus pés estavam espalhados pelo piso da arena. Meus padrões de ataque estão muito previsíveis. Observando melhor os arredores, Alex notou que sempre que atacava, deixava impressões de seus pés no chão. E a única coisa que conseguiu perceber ao olhar para a arena foi que ele havia atacado apenas pela frente. Suas pegadas só eram deixadas sempre que ele se impulsionava para frente em linha reta. Ele fez isso para maximizar sua velocidade, mas agora percebeu que, por causa disso, seus ataques se tornaram previsíveis. Com ele apenas avançando pela frente, seu alcance de ataque se tornou muito mais estreito, facilitando a defesa do oponente. Essa era uma falha séria. E se ele mudasse repentinamente os padrões de ataque e os tornasse mais difíceis de prever? À medida que seus pensamentos chegavam a esse ponto, segurando sua lança, Alex mais uma vez disparou em minha direção. Desta vez, seus movimentos eram bastante complexos. Como um caranguejo, ele zigue-zagueava enquanto avançava lentamente. Seus movimentos não eram tão previsíveis, pois não tinham um padrão definido. Um contraste gritante com antes, quando ele simplesmente se lançava em minha direção. Era óbvio que ele sabia que apenas forçar seu caminho não o levaria à vitória. Embora eu estivesse surpreso com suas ações repentinas, tudo era fútil do lado dele. Não importava se ele tornasse difícil para eu prever seus movimentos. Eu não precisava prever desde o começo. Svooxolhos! Svooxolhos! Svoox!
Gesticulando com as mãos, os anéis que giravam ao meu redor se moveram e cercaram Alex, restringindo seus movimentos. Ah! Droga! Com os anéis ao seu redor, Alex só podia parar impotentemente de tentar se mover em um padrão de zigue-zague e avançar diretamente em minha direção. Droga! Lute comigo já! É hora de soltar a isca. Percebendo que Alex estava cada vez mais frustrado com meu estilo de luta, sabia que era hora de acabar com a partida. Sonhos. Em um movimento rápido e ágil, misturando os anéis, com 2 anéis na parte inferior e um na parte superior, formei um triângulo. Com o movimento da minha mão, o triângulo começou a girar na minha frente, criando um grande escudo defensivo. No entanto, se alguém olhasse de perto, embora o escudo parecesse enorme e impenetrável, havia uma pequena abertura no meio. Pequena o suficiente para uma pessoa passar. Isso foi de propósito. A razão pela qual girei o anel não era para criar uma imagem visual de um escudo puro. Não, foi feito para que Alex presumisse que eu estava cobrindo a pequena falha. Pare! E assim como eu previ, parando seus passos, Alex encarou o grande anel à sua frente. Percebendo algo, sua expressão sombria anterior desapareceu e um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Parece que Deus não desistiu de mim. Tensionando as panturrilhas, Alex impulsionou seu corpo para frente. Bom! Criando 2 pequenos buracos no chão sob seus pés, o som de uma explosão ecoou por toda a arena enquanto Alex desaparecia do lugar onde estava parado. Em um instante, ele apareceu diante do escudo. Enquanto estava no ar, estocando sua lança para frente, Alex inclinou seu corpo para frente e mergulhou suavemente no anel, aparecendo bem na minha frente. Sorrindo de maneira maníaca, ele gritou: Morra! Assistindo a ponta da lança se aproximar do meu rosto, sorri. Tão previsível. Desviando para o lado, evitando a lança que raspou meu ombro, fiz um breve contato visual com Alex. Sorrindo, cobrindo meu punho com mana, lancei um uppercut em direção a Alex, que ainda estava no ar. Baam! Kuaa! Embora ele tentasse evitar meu punho, no final, devido à sua velocidade, ainda assim conectou. Quando meu punho atingiu seu estômago, uma grande onda de choque varreu a arena e os olhos de Alex ficaram brancos por um breve momento. Tud! Cair no chão com força, segurando o estômago, um líquido verde escapou da boca de Alex enquanto ele se contorcia. Vômito! Vômito! Kggg! Chegando na frente de Alex, pisando em seu rosto, olhei para ele de cima e sorri. Lentamente, o brilho branco ao meu redor intensificou. Voam! Logo minha pressão de F envolveu toda a arena, fazendo com que Alex, que estava no chão, abrisse os olhos como pratos. Se como? Vê você! Sorrindo para ele, acenei com a cabeça. Sim, eu nunca te considerei um oponente desde o início. Caixa! Pesando em seu rosto uma vez, Alex desmaiou no chão. Fu! Respirando fundo, olhei ao meu redor. Silêncio! Tudo ao meu redor estava em silêncio. Seja o árbitro, a audiência, Martim ou meus pais. Ninguém falou. Apenas o silêncio prevaleceu na arena. Sem me importar com isso, olhei mais uma vez para Alex. Acho que você estava mesmo certo sobre nós estarmos em mundos completamente diferentes.